No dia da independência da Ucrânia, Zelensky faz grandes ataques com drones contra territórios russos e avisa: é isso que acontece quando os apelos de paz da Ucrânia não são atendidos. Vai lembrar, pessoal, que Papa, Mark Carney, dentre outras lideranças europeias e até o próprio Xi Jinping, representante da China, parabenizaram o presidente Zelensky. Será que isso significa alguma coisa? Falar um pouquinho também, cara, sobre o Pentágono, que segundo informações oficiais da mídia americana, continua bloqueando ataques de longo alcance parte dos Estados Unidos, o que estaria, claro, prejudicando os ataques ucranianos, enquanto os europeus mesmo não conseguem chegar num consenso, já que nós temos brigas gravíssimas, inclusive a convocação do embaixador italiano na França por críticas que a Itália fez em relação à proposta da França em mandar militares para o território ucraniano. Enquanto isso, a NBC garante que o Trump está disposto a pressionar o Zelensky para que ele aceite as pré-condições estabelecidas pela Rússia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Maria Corina Machado, que fala que é a grande representante, né, da liderança da oposição venezuelana, que garante que as coisas estão andando mais rápido até do que ela esperava, ou seja, muito possivelmente, com uma possível troca de governo. Mas Nicolás Maduro garante que os latinos estarão em favor de Nicolás Maduro. Será que faz sentido? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade é a maior e melhor conta internacional do Brasil, aprovada por mais de 3 milhões de brasileiros, inclusive esse que vos fala, cliente extremamente satisfeito, tá? E ela te oferece uma plataforma para você comprar os seus dólares com as melhores taxas do mercado e ainda utilizando o cupom RICARDO15, você tem acesso, galera, de verdade, tá? Isso, assim, não existe. Você tem acesso a mais 15 centavos de desconto por dólar convertido. Sim, você vai lá, faz, por exemplo, agora tá 5,41, 5,42, você tendo acesso à Nômade, você compra e você tem até um dia os seus 15 centavos de volta em forma de cashback, né, convertido a partir da sua compra, pagando o quê? 5,26, 5,27, depende muito, né, da data que você for comprar aí. Galera, de verdade, oportunidade única, tá? A Nômade aceita em mais de 180 países, você tem acesso a vários benefícios, como o Nômade Explore, que é o cartão de crédito da Nômade, que eu utilizo. Sensacional para você ter acesso, por exemplo, a cashback em dólar, a partir das suas compras aqui no Brasil, ter acesso ao Nômade Explore e vários outros benefícios que uma Nômade e uma Visa podem te oferecer, como, por exemplo, pontos que não expiram. Então, ó, QR Code aqui na tela para vocês, cupom RICARDO15 e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto, pessoal? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, pessoal, ontem foi o dia da independência da Ucrânia. E aí, claro, estamos no momento, né, de grande tensão, de conflitos entre Rússia e Ucrânia. E o Zelensky utilizou essa data, primeiro, para fazer uma grande festa, uma grande celebração. E falar palavras simbólicas, claro, em meio a um conflito e uma eventual possibilidade de paz, lembrando que tanto Ucrânia quanto Rússia acusam o outro de estar sabotando o processo de paz. Por exemplo, o Sergei Lavrov falou que o Zelensky, tudo que foi proposto, tudo que foi acordado ali no Alasca entre Trump e Putin foi negado pelo Zelensky, enquanto a Rússia até eventualmente abriu mão de alguns territórios ou de algumas premissas básicas deles. Muito possivelmente a Rússia deve ter pedido para que o Zelensky não entrasse para a OTAN, para que os europeus não mandassem mais equipamentos militares e que a Rússia ficasse com Donbass e com a Crimeia. Claro, para a Rússia o que seria abrir mão? Seria fornecer ou devolver Zaporizhia e Kherson, ou pelo menos parte ali desses territórios. Já o Zelensky fala que não, que na verdade ele se propõe a qualquer tipo de reunião trilateral, mas a Rússia fica arranjando desculpas. O Zelensky não é um presidente legítimo, o Zelensky não está aceitando as pré-condições, os europeus eles ficam tentando boicotar, colocar tropas, por exemplo, na Rússia, e a Rússia vai arranjando desculpas e desculpas para não fazer esse acordo trilateral, ou seja, acusações mútuas. Pois bem, galera, no dia da independência, o Mark Carney, que é o representante do Canadá, foi em direção à Ucrânia, fez um pacote de ajuda na casa de 1 bilhão, a Suécia também forneceu ali equipamentos militares para os ucranianos, super importante, super estratégico, e houve parabenizações. O próprio representante dos Estados Unidos, por exemplo, né, o Kate Kellogg, também, cara, foi recebido na Ucrânia. A gente teve, por exemplo, o Papa mandando parabéns ali também, o próprio Xi Jinping, liderança chinesa, ou seja, simbolicamente bem importante. Além disso, a Ucrânia fez ataque com drones, que aliás são talvez a grande revolução dessa guerra.
Por quê? Equipamentos militares caríssimos, muito sofisticados, e os drones eles conseguem causar um impacto, claro que talvez não tão grande, mas com custo-benefício e destruição desses equipamentos militares extremamente importante, extremamente sensível. Pois bem, pessoal, nos ataques, a gente teve, por exemplo, um incêndio numa usina nuclear ali em Kursk, mas que também a Rússia garante que não houve maiores danos à estrutura da usina nuclear, e houve também um ataque a um porto próximo ali do Golfo da Finlândia, o terminal de combustíveis de Novatek. E mais uma vez, né, colocando que ataque a ponto militar e a infraestrutura talvez sejam não só simbolicamente importantes, mas economicamente importantes numa tentativa de atrapalhar os russos, atrapalhar o crescimento econômico dos russos ou a sua estabilidade econômica. Pelo que aparentemente a própria mídia ucraniana está divulgando, a reposição dos equipamentos nessa usina, nesse terminal de combustíveis que foi atacado, vai ser muito difícil, porque grande parte da tecnologia são tecnologias ocidentais. E como a Rússia está sancionada, boicotada, enfim, limitada de fazer compras, e grande parte dos equipamentos utilizados são ocidentais, ou vem do Ocidente, naturalmente é difícil você fazer compras, repor materiais, manutenção, ou seja, isso pode atrapalhar bastante economicamente os russos. E o Zelensky fez questão de provocar ou mostrar que isso foi um ataque bastante simbólico. Ele falou ali que é assim que a Ucrânia reage quando seus apelos de paz são ignorados. Hoje, tanto os Estados Unidos quanto a Europa reconhecem que a Ucrânia não venceu, mas certamente não perderá. Nossa independência está garantida, não somos vítimas, mas sim lutadores. Estamos lutando contra a Rússia. Professor, quer dizer então que foi bem importante, que foi simbólico, que isso mostra que a Ucrânia está vencendo. Eu diria para vocês que mais ou menos, galera. Por quê? Quando a gente pega outras informações que foram divulgadas, por exemplo, pela mídia ocidental, a gente vê, por exemplo, que a Ucrânia, de fato, isso acontece, não vem atacando posições em grande profundidade com equipamentos militares norte-americanos. Os mísseis, por exemplo, Ataque-MS, não foram utilizados. Poxa, olha como fica confusa a análise geopolítica, porque o próprio Trump, ele colocou num tweet, ou num Truth Social, ou no X, enfim, colocando que não tem como a Ucrânia vencer se ela não consegue atacar, se ela só fica se defendendo. Muito possivelmente fazendo uma crítica à maneira como o Biden lidou com o conflito, porque o Biden também não deixava, né, os ucranianos utilizarem os seus equipamentos militares para atacar posições em longo alcance. Agora vem a informação da mídia que o Pentágono também está boicotando. Poxa, qual é a do Trump? Então ele acha realmente que a Ucrânia não pode vencer? A gente pegava, por exemplo, no passado, Storm Shadow, os mísseis Scalp, por exemplo. A própria Alemanha, né, que foi pressionada a conceder o Taurus, por enquanto não concedeu, mas falou que vai desenvolver mísseis em conjunto com os ucranianos, pode ser uma mudança sensível. Além do que, lembrem-se que os Flamingos, né, que foram mísseis utilizados ali ou produzidos pelos ucranianos, podem estar disponíveis para a Ucrânia, mas isso, assim, em grande capacidade para utilizar no campo de batalha, só a partir do início de 2026. Até lá muita coisa pode mudar, até mesmo eventualmente um processo de paz. Vai lembrar, galera, que os mísseis Flamingo, eles têm uma grande capacidade, inclusive de atingir praticamente todos os pontos militares e economicamente mais importantes do território russo. Mas, por enquanto, informações da mídia ocidental, o Pentágono está boicotando ataques de longo alcance. Até por isso, mais uma vez eu trouxe para vocês que o Trump, ele deu uma dica ali, né? Ele deu um prazo de 2 semanas. Olha, os países aí, Ucrânia e Rússia, tem 2 semanas. Eu vou analisar a situação, vou ver quem tem razão. E ele alega que ele é muito bom para conseguir fazer isso. E a partir da razão que eu der, eu vou saber quem eu vou ter que apoiar, a Ucrânia ou a Rússia. Pois bem, galera, a NBC, que não é qualquer mídia, é uma mídia importante dos Estados Unidos, colocou que o Trump está propenso a aceitar a proposta de paz da Rússia e que se a Ucrânia ficar colocando muito empecilhos, muito possivelmente os Estados Unidos vai parar de ajudar os ucranianos. Lembrando que a proposta de paz da Rússia é o que eu coloquei para vocês. A Ucrânia vai ter que ceder ou reconhecer. Na verdade, não reconhecer, muito possivelmente vai ficar naquele esquema que eu já citei também, né? A Ucrânia não reconhece oficialmente que o território de Lugansk e Donetsk são territórios russos, mas na prática vão ser governados pela Rússia. Ou seja, não vai estar na Constituição que a Ucrânia abriu mão do seu território, mas na prática sim.
mesma coisa com a Crimeia. O que muito possivelmente abre uma proposta dessa guerra não acabar, porque se você não tem um acordo assinado com a Ucrânia reconhecendo o território como sendo da Rússia, naturalmente isso vai ser resolvido outra vez, né, em outro momento ali histórico. Talvez quando a Ucrânia estiver mais forte, eventualmente não fazendo parte da OTAN, mas recebendo mais equipamentos militares, enfim, muito difícil a gente saber, né? Mas os Estados Unidos ou Trump, ele coloca, segundo a NBC, que a Ucrânia deve respeitar a proposta russa, ou seja, o Trump estaria mais predisposto a um alinhamento com Putin. Lembrando também que no pronunciamento super importante que ele ia fazer na sexta-feira, meu Deus, vai ser uma baita revolução, vai falar sobre a Venezuela, falar sobre a Ucrânia, o que ele acabou falando foi sobre a Copa do Mundo. E falando sobre a Copa do Mundo, ele falou que ele está super entusiasmado, que ele vê uma chance real do Putin estar na abertura da Copa do Mundo, depende dos acontecimentos. Ele até mostrou, olha como a gente saiu legal aqui nessa foto, né, mostrando o Trump e o Putin numa foto, colocando a possível presença dele na abertura da Copa do Mundo, ou seja, lembrando que a Rússia está até banida de competições internacionais justamente por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Vejo uma boa vontade maior do Trump com Putin do que exatamente com a Ucrânia. Mas claro que isso preocupa bastante os europeus. E o Canadá também. Tanto que os países estão tentando se mobilizar, cada um à sua maneira, para conseguir ajudar a Ucrânia. Seja com pacotes econômicos, seja com a possibilidade, por exemplo, de pressionar com sanções a Rússia, ou talvez a principal discussão, que seja justamente como que a Europa vai conseguir fazer a garantia de paz para a Ucrânia. Por quê? Alguns países europeus, e nisso eu cito a própria França como sendo o principal representante, fala abertamente que devem ter tropas europeias em solo ucraniano para proteger a Ucrânia. A questão é que isso coloca em risco bastante, porque eventualmente se uma tropa europeia, ela morre, né, um soldado, um militar ali, sei lá, da Alemanha, morre no campo de batalha por conta de um ataque que a Rússia fez. Isso quer dizer que a Rússia está atacando a Alemanha? A Alemanha vai proteger ou vai responder a esse militar alemão que estava em solo ucraniano protegendo a Ucrânia? Vocês entendem que as tensões aumentam bastante? Fora que, claro, a Rússia já colocou que não aceita a presença de tropas da OTAN em solo ucraniano como uma garantia de paz. Ou seja, teoricamente até tornaria inviável, né, o acordo ali de paz entre Rússia e Ucrânia. Nisso, a França, pressionando para que isso acontecesse, a Itália, da Giorgia Meloni, fala que a melhor proposta seria uma OTAN Light para a Ucrânia. Professor, como seria essa OTAN Light? A Ucrânia não entraria para a OTAN, mas teria garantias de segurança muito similares ao artigo 5º da Constituição. Ou seja, caso a Rússia atacasse a Ucrânia, os europeus se comprometem, aí sim a mandar tropas e defender a Ucrânia. Na prática, seria como se fosse uma presença mesmo da Ucrânia na OTAN, mas sem compartilhamento de tropas, compartilhamento de inteligências, equipamentos militares. É uma OTAN Light, né, na prática. Só que a França não concorda. Fala de tropas obrigatoriamente ali. E nisso, o Matteo Salvini, que é figura política conhecida na Itália, né, vice-premier e hoje ministro dos Transportes, colocou que as ideias do Macron contradizem o ambiente de segurança da Europa e ele sugere que o enlouquecido presidente da França coloque o capacete, pegue o fuzil e vá para a Ucrânia ele próprio, já que ele quer causar uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Ou seja, percebam que nem dentre os europeus você tem um consenso de como devem ser essas garantias de segurança. Por isso que eu confesso que eu fiquei bastante empolgado depois da reunião do Alasca e depois da reunião na Casa Branca. Mas, aparentemente, talvez o acordo de paz possa estar um pouco mais distante do que a gente achava. E para finalizar, pessoal, a gente vem tendo notícias cada vez mais impactantes e importantes sobre a Venezuela, né? Segundo a Reuters, as informações de agentes oficiais, operações militares na Venezuela poderiam ser iniciadas hoje, hein? Domingo, enquanto eu gravo para vocês. Vamos ver se vai acontecer ou não. Mas, além disso, a Maria Corina Machado, que é hoje a grande liderança da oposição na Venezuela, junto com Edmundo González. Lembrando que o Edmundo González, ele nem era um líder da oposição, ele só concorreu à presidência porque a Maria Corina Machado não podia concorrer. Depois a Corina Yoris também foi boicotada, de repente deu um erro no sistema eleitoral da Venezuela, não conseguiu registrar sua candidatura, e aí foi um ex-diplomata, né, o Edmundo González, que talvez era a chance ali da oposição colocar algum representante que os interessasse. Então a liderança de fato é a Maria Corina Machado. E ela deixou claro, já tinha falado na semana passada em entrevista para a Fox News, que a oposição estaria planejando as 100 primeiras horas e os 100 primeiros dias da transição
com o final do governo Maduro. E agora ela falou que as coisas estão ocorrendo numa velocidade muito maior do que ela mesma esperava, agradecendo o governo Trump por isso. Convenhamos que a Maria Corina Machado, o Nicolás Maduro e o Trump devem ter informações muito mais profundas do que eu, você e talvez até a própria mídia esteja divulgando. Poxa, o Maduro, que falava, né? Ah, Trump, vem me pegar aqui, não sei o que lá. Agora a gente fala, pô, imagina, a gente tem que ser autônomos, temos que pensar na paz antes da guerra, soberania da Venezuela. Ele mesmo falando, né, que ele não concorda com trocas de governo feito por ações militares, claramente algum tipo de receio, né, de alguma atuação dos Estados Unidos. E ele conta com o apoio da China. A China já falou que apoia a Venezuela. O próprio Sergei Lavrov, em telefonema com a vice-presidente da Venezuela, também garantiu apoio irrestrito aos venezuelanos. E, segundo Nicolás Maduro, a América Latina se levantará em caso de agressão estrangeira, em caso de intervenção estrangeira, claro, citando os Estados Unidos. Pro Nicolás Maduro, eu não prevejo todo esse apoio não, hein, galera? Cuidado, tá? Por quê? A China não acho que compraria uma guerra com os Estados Unidos por conta da Venezuela, muito possivelmente numa posição mais pragmática. Reclamaria, falaria sobre possíveis sanções, retaliações, mas agora envio de militares para defender, não acredito. A Venezuela, talvez ideologicamente, aliás, a Rússia, talvez ideologicamente até concordasse com essa pauta, mas convenhamos, estou muito mais envolvida no conflito entre Rússia e Ucrânia do que eventualmente mandar militares ou apoio militar substancial para a Venezuela. E líderes latino-americanos, até acho que você pode ter um levante, algum tipo de resposta diplomática. De quem? Da Bolívia, por enquanto, que o MAS está nos seus últimos momentos com Luiz Arce. Do Brasil, por exemplo, a gente pega lideranças, por exemplo, do Uruguai, talvez, né, que também é um governo mais de centro-esquerda, o Gabriel Boric, do Chile, mas vocês entendem, a própria Colômbia, né, de Gustavo Petro, mas vocês percebem que a América Latina hoje, a América do Sul principalmente, ela está no momento de guinada, de divisão histórica. Você vê, por exemplo, a Argentina do Javier Milei condenando as ações do Trump, você vê, por exemplo, o Paraguai de Penha, por exemplo, reclamando dessas ações. O Equador, por exemplo, do Daniel Noboa, cara, que também é um presidente mais direita. E, inclusive, várias eleições que vão acontecer nesse ano e ano que vem podem ser a guinada da direita da América Latina. Um afastamento geopolítico dos chineses e uma aproximação com os Estados Unidos. Talvez o grande sonho do governo Trump e do Pete Hegseth. Eleições, por exemplo, no Chile, o Cast, por exemplo, é o grande favorito, eleições na Colômbia, eleições até mesmo, galera, no Brasil, na Bolívia o MAS, que está saindo para a eleição de um governo mais à direita, mais liberal, mais pró-Estados Unidos. Ou seja, o Nicolás Maduro fala desse levante latino-americano e até acha que possa ter algum tipo de resposta diplomática. Mas, mais uma vez, eu duvido que vai ter algum tipo de resposta militar em defesa da Venezuela, caso essa ação ocorra. E aí, pessoal, acha que vai? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.